Bom, pessoal, paz do Senhor. Então, como combinado, aqui vão as 5 perguntas para os irmãos que são aí adeptos, né, seguidores, enfim, os que creem na visão pós-tribulacionista, aquela que diz que a igreja passará pelo período da grande tribulação. Essas são as 5 perguntas que eu consegui aqui elaborar, filtrar, para poder estar enviando a vocês. E percebo que pelo menos de 2 ou 3 dessas perguntas, inclusive, não só o pós-tribulacionismo não as responde, como na verdade você precisa negar a visão pós-tribulacionista para ficar com o texto bíblico, ou você precisa negar o texto bíblico, você precisa distorcer o texto bíblico para poder ficar com a visão pós-tribulacionista. Sobretudo as 2 ou 3 primeiras perguntas dessa lista. Mas vamos lá. As perguntas são as seguintes. A primeira pergunta é: visto que na visão pós, o arrebatamento e a manifestação gloriosa de Cristo são simultâneos, em que momento Jesus cumprirá sua promessa de levar a igreja aos céus, conforme João capítulo 14, versículo 1 a 3. Porque assim, se a manifestação gloriosa de Jesus e o arrebatamento são simultâneos, então Jesus, na sua manifestação gloriosa, já estabelece o milênio na terra. O pós-tribulacionismo, inclusive, como a gente sabe, diz que o arrebatamento não é para livrar a igreja, não é para resgatar a igreja, não é para salvar a igreja da tribulação, mas ele é apenas um encontro da igreja nos ares com Jesus para saudá-lo, uma espécie de bem-vindo, e imediatamente ela já desce com Cristo para estabelecer o milênio na terra. Nessa visão, a igreja não tem nenhuma janela de tempo em que a igreja é levada para o céu. Como é que João capítulo 14, versículo 1 a 3 vai se cumprir? Porque Jesus disse que nos levaria para a casa do Pai, né? E não há como entender de outra forma, a casa do Pai não é outro lugar senão o céu. Vamos lá. Segunda pergunta é: se o arrebatamento e a instauração do milênio são também simultâneos, visto que naquele, isto é, no arrebatamento, todos os salvos envolvidos, participantes, terão seu corpo glorificado por ocasião do arrebatamento. Como sabemos, o texto bíblico diz que os mortos ressuscitarão primeiro, em um corpo já incorruptível, e aqueles que estiverem vivos ainda no seu corpo mortal, eles terão seus corpos transformados. Sendo assim, não há nenhum salvo, por ocasião do arrebatamento, que permanecerá com o corpo físico. Quem são, então, aqueles que vão entrar no milênio, já que a manifestação gloriosa de Jesus é concomitantemente com o arrebatamento, e não restou ninguém em corpo físico? Quem é que vai entrar no milênio, no reino milenar de Cristo, com o seu corpo mortal? Segundo Isaías 65, versículo 20 a 25, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 9, a Bíblia diz que haverá reprodução, a Bíblia diz que haverá até mesmo morte durante a grande tribulação, a Bíblia diz que as nações que ali estão serão inclusive enganadas pelo diabo e se rebelarão contra Cristo novamente. Isso não pode acontecer em um corpo, nenhuma dessas questões pode acontecer em um corpo glorificado. Então quem serão esses que vão entrar nesse corpo glorificado? Terceira pergunta: onde está, nos ensinos de Jesus Cristo ou de algum dos apóstolos, a instrução para a igreja ou as instruções para a igreja em como se preparar para o período da grande tribulação e também o enfrentamento ao anticristo? A gente olha a Bíblia Sagrada e não há nenhum ensino nesse sentido. Os apóstolos não falam. Jesus e os apóstolos alertaram e ensinaram que esse momento viria. E sempre que falam desse momento, eles dizem: mas Deus preparou para a igreja o livramento, Deus preparou para a igreja o escape. É isso que o texto diz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já que os pós dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, cadê esse ensino na Bíblia? Qual é a orientação da Bíblia de como a igreja proceder, como a igreja enfrentar esse momento? Onde é que está esse ensino? Onde é que está esse ensino na Bíblia de como a igreja precisará se portar ante o anticristo? Onde está? Sempre que a Bíblia vai falar
acerca dos sofrimentos durante a grande tribulação, o texto bíblico leva para a nação de Israel, sempre, sempre. Sempre falando sobre Israel. Mateus 24, que alguns podem até querer tomar aí na hora da resposta, o texto está falando sobre a postura e o comportamento do povo hebreu durante esse período, que isso não aconteça no inverno, que isso não aconteça no dia do sábado, tudo atrelado ali às questões geográficas de Israel. Mas em relação à igreja, não. Então fica essa terceira pergunta. A quarta pergunta é, visto que a grande tribulação é um período de juízo pela incredulidade daqueles que rejeitaram a graça, isso, segundo, conforme está explícito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. A palavra diz que a grande tribulação é um período de juízo de Deus para que aqueles que não creram na verdade sejam então enganados e venham a crer na mentira, para que as suas más obras e incredulidade sejam assim julgadas. Mas, por que então a igreja vai passar pela grande tribulação? Visto que a grande tribulação é um juízo para quem não creram, e Deus promete em Gênesis capítulo 18 a Abraão, ao nosso pai na fé, dizendo que ele nunca castigará o justo com o injusto, de modo que na ocasião de Sodoma e Gomorra, o Senhor disse, olha Abraão, se houver aí 50, 40, 30, até chegar na conta de 10, se houver 10 justos, eu pouparei toda a cidade, pouparei todos os infiéis, pelo amor que tenho e pela justiça que pratico com os fiéis. Porque somente agora, no período tribulacional, Deus vai inverter a sua própria ordem, Deus vai mudar seu próprio caráter, Deus vai anular sua própria promessa? Fica aí essa quarta e penúltima pergunta, e agora a última e quinta pergunta é... os pós-tribulacionistas fazem um arranjo, não é? Na tentativa de provar que a ira de Deus derramada na grande tribulação não afetaria os crentes que estariam na terra, mas somente os ímpios. Tendo em vista que esse derramar da ira de Deus vai provocar catástrofes com consequências em todo o mundo, consequências físicas, materiais, em todo o mundo, onde a Bíblia diz, onde está esse ensino na Bíblia, essa salvaguarda na Bíblia, de que os cristãos nas áreas afetadas por essas catástrofes não serão prejudicados ou afetados. Até na lógica a gente não vê como isso se cumpra. Então fica aí, essas são as 5 perguntas, tá bom? E aguardaremos aí ansiosamente a resposta dos nossos irmãos pós-tribulacionistas. Como também ficamos, de acordo com o combinado, no aguardo das suas 5 perguntas, para estarmos também, de acordo com a palavra de Deus, tentando responder e assim mantermos um bom equilíbrio no debate. Deus abençoe a todos.